Então, eu vou tratar hoje rapidamente a minha experiência, ou duas experiências, que eu tive no Colégio Padre Cláudio Morelli com relação ao uso do texto clássico. Esse tema, o uso do texto clássico, desde a época da minha formação, já era uma discussão até mesmo dentro da graduação. E quando o ensino médio foi contemplado com a presença da filosofia, voltou essa discussão, e aí com muito mais força, se deveríamos ou não deveríamos usar e como utilizar o texto clássico na aula de filosofia. De que a filosofia, ela tem no ensino médio, ou melhor dizendo, nos ensino médios, né? Eu não creio que a gente tenha um ensino médio. Cada professor trabalha com uma escola e com uma realidade diferente, com uma sala de aula diferente, portanto, são ensino médios diferentes. Eu acho que a gente está saindo de uma aula de filosofia limitada à discussão de opiniões que acabavam se confundindo com achismos. Ou ainda aquela aula de filosofia cuja preocupação era moralizar indivíduos, né, fabricar sujeitos. Graças a Deus, acho que esse tempo já está no passado. Eu tenho medo ainda que a gente esteja cometendo, talvez, um erro de usar a aula de filosofia como uma exposição de temas e nomes de filosofia. Aquela aula de filosofia no sentido de história, né? Contar uma história da filosofia. Eu creio que isso é muito complicado, eu não conjugo com esse verbo. E também exposições rápidas de teorias clichês. Eu acho que a gente ainda pode estar cometendo esses deslizes, muito embora, às vezes, o contexto da aula, da sala de aula que a gente tem, conforme a turma que a gente está trabalhando, pede isso, né? Mas eu não creio que isso seja uma experiência interessante. Eu parto do pressuposto, então, de que a filosofia passa pelo processo de filosofar, o confronto, o embate diante de um conceito. Então, se o texto clássico tem alguma função, e se a aula de filosofia tem alguma função, é justamente para trabalhar essa questão do conceito. Isso quer dizer que a gente precisa pensar a filosofia não como uma informação, não como um depósito de informação, um despejar de informação, mas como uma operação, né? Um experimentar do conceito, passar pelo processo da crise do conceito. E nesse processo de crise do conceito, tanto aluno como professor, e aqui eu acho que é uma coisa interessante de discutir depois, tanto aluno como professor são sujeitos do texto, né? São sujeitos, autores, coautores e leitores do texto. Eu não comungo da ideia de que o professor vai ensinar filosofia e vai ensinar o conceito. O professor e o aluno são sujeitos e objetos do próprio conceito, na medida em que eles estão trabalhando juntos com o conceito. O nosso desafio aqui, então, é sempre, dentro de sala de aula, de encontrar dinâmicas que provoquem esse questionamento conceitual. E aí o texto clássico, o uso do texto clássico, eu defendo como um campo fecundo de discussão do conceito. A gente pode trazer o conceito para os dias de hoje, a gente pode partir da problematização da realidade atual do aluno, da realidade social e tal. Mas me parece que, em algum momento da aula, nós precisamos passar pelo texto clássico. O texto não é a principal, melhor ou pior metodologia de aula, mas o texto clássico é um momento pelo qual é possível e talvez necessário que o professor e o aluno passem na aula do ensino médio. Nem sempre é possível, nem sempre é possível, né? O texto clássico sustenta um núcleo de um conjunto de aulas. Eu geralmente, na minha experiência, venho fazendo o quê? Pelo menos uma vez, no caso, no ensino médio, no colégio onde eu trabalho, que é por blocos, pelo menos a leitura de um texto clássico no bloco, né, durante o semestre. Então, no caso, estética, a gente lê alguns trechos do Kant, bem poucos. Né? No caso que a gente vai trabalhar, que eu vou mostrar para vocês aqui,
São textos curtos, mas que a gente gasta algumas aulas no semestre para trabalhar em cima do texto clássico. Não dá para sonhar, imaginar, pelo menos no meu contexto, que eu vá trabalhar mais do que um mês em cima de texto clássico, que isso é um sonho ou, às vezes, uma ilusão. O texto no ensino médio marca uma tonalidade de um conceito. Então, quando a gente trabalha o conceito de amizade, trazer um texto do Nietzsche, por exemplo, né, é interessante para contrapor a tese da amizade de Aristóteles. Né? Então, isso é possível, isso é interessante, isso é viável, isso dá para fazer. Né? E torna a aula, a discussão do conceito, não numa exposição do que eu acho ou do que você acha. A gente passa pela argumentação, pelo caminho que o autor, seja Nietzsche, seja Aristóteles, seja lá quem for, fez no desenvolvimento daquele conceito, né, nas definições inerentes daquele conceito. O texto, então, também, um outro aspecto, marca uma historicidade a partir da qual é possível uma ontologia do presente, aquela discussão deleuziana da ontologia ou da historicidade do conceito. Acho que o texto, se bem trabalhado e se dominado pela turma e pelo professor, consegue fazer essa ponte entre um momento histórico onde esse conceito foi elaborado e o que ele tem a dizer para os nossos dias de hoje. Quando eu uso texto clássico também na aula de filosofia na faculdade, para os cursos de contabilidade, administração e outros cursos, o efeito é o mesmo. Eu percebo que há um efeito muito semelhante ao efeito do ensino médio. As pessoas se espantam, pelo menos acho que essa palavra é mais apropriada, elas se espantam com a possibilidade de pensar aquela ideia de um outro caminho, por um outro jeito. Né? Eu considero essa experiência uma experiência digna, né? Uma experiência importante na aula de filosofia para o ensino médio e para cursos que não são cursos de filosofia propriamente dito. Então, o texto não é a única ou melhor metodologia, nem sempre, quase nunca, é a melhor motivação. Né? Você nunca vai motivar, eu acho, um aluno do ensino médio a ler filosofia, a estudar filosofia ou entender filosofia, se interessar pela aula de filosofia, por causa do texto clássico. Eu acho que isso é muito complicado. Mas desembocar no texto, em algum momento da aula, isso é possível. O texto é a possibilidade de desmontar, né, o conceito de um autor para desconstruir o conceito meu, o conceito de um aluno. Né? Eu acho interessante que a experiência da leitura do texto filosófico, do texto clássico, deve ser feita, e pelo menos comigo funciona assim, quando eu estou lendo também, eu estou fazendo o caminho também junto com o aluno. Né? Eu não estou fazendo uma pregação, né? Não estou fazendo uma transmissão, né? Mas eu estou passando pela crise do conceito junto com o aluno. Um pouco de teatro, mas acho que ser professor também, de certa maneira, é ser um artista. Né? Claro que, além do texto filosófico, a gente pode pensar em outras fontes de provocação, mas seja através de filmes, o professor Alessandro estava comentando sobre o papel do cinema e como é possível trabalhar o cinema, através da literatura também, reportagens, enfim, são provocações, mas eu repito, tudo isso em algum momento, curto ou longo, deve poder passar pela leitura de um trecho de um texto clássico de filosofia. É um ideal, mas é um ideal possível. Né? Então vamos aos casos. O primeiro caso que foi muito interessante foi o caso de uma turma de primeiro ano do ensino médio da tarde. A tarde, para quem trabalha, já sabe que é às vezes um pouco mais complicado, né? Até para assistir uma palestra às vezes já é difícil. Então, assistir uma aula numa sexta-feira, última aula de filosofia, não é uma coisa assim agradável. Né? E o que eu fiz? Na antologia, nesse belo trabalho que a secretaria fez, tem um texto curto do Voltaire sobre
o papel da mulher. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Está aqui na antologia. É um texto bem curtinho, dá para fazer a leitura em 2 aulas. Você consegue fazer isso em 2 aulas, se você tiver aula geminada, melhor ainda. Né? E nós estávamos trabalhando o quê? Nós estávamos trabalhando ética. No primeiro ano a gente aborda o conteúdo estruturante da ética e o conceito de amizade. E lá, num determinado momento, a gente discute se é possível ter amizade entre os desiguais, entre homem e mulher, entre patrão e empregado e tal, se é possível ou não ter uma amizade perfeita, sincera e tal. E me ocorreu de, passando o olho na antologia, trazer esse texto para discutir o papel da mulher. Né? E foi bastante interessante porque, na leitura com o pessoal do primeiro ano, porque no outro primeiro ano não funcionou, mas no primeiro F deu certo, né? Houve uma bela discussão sobre o papel da leitura e do conhecimento como uma forma de melhorar as nossas relações. E como que uma mulher que lê conseguiu se impor numa época em que era difícil fazer isso, ao seu marido, ao padre e à sociedade em geral. Né? Vale a pena, se alguém puder ter acesso à antologia, ou tem disponível na internet para baixar, né? Para trabalhar esse texto. É um texto fácil, de leitura simples, não tem problema da linguagem, a linguagem é bem acessível. E para discutir papel da mulher, a questão de relação marido e mulher, homem e mulher, é muito interessante. Né? Para quem trabalha sociologia, também é um caminho, acho que vale a pena entrar. Então, esse é o primeiro caso, a leitura de um texto clássico, do Voltaire, para discutir o tema da relação de amizade e do papel da mulher numa relação, né, de amizade, ou, no caso aí, com o seu marido. O segundo caso, eu já tenho as imagens, depois a gente já passa as imagens aqui. No segundo ano do ensino médio, nós trabalhamos teoria do conhecimento. Né? E trabalhar teoria do conhecimento para ensino médio, é um desafio. Ética, todo mundo deve concordar que ética é um assunto mais tranquilo, mais acessível, mais exequível. Teoria do conhecimento, me parece que às vezes pode gerar mais dificuldade. Mas a gente vai achando os caminhos, né? Vai achando as intenções. E aí o que aconteceu? Com a ajuda do pessoal do PIBID, o PIBID é aquele projeto que existe nas universidades públicas e particulares também, de incentivo à docência, nós elaboramos algumas traduções, né? Como essas que estão disponíveis para todo mundo pegar aí. Saiu agora então a tradução do Berkeley, dos 3 diálogos entre Hillas e Philonous, e já tinha saído no começo do ano os diálogos sobre a metafísica e a religião. Nós estamos fazendo essas traduções aqui na Universidade Federal do Paraná. E qual a intenção? Traduzir para que o aluno do ensino médio tenha um texto razoavelmente curto, né? E numa linguagem acessível, numa linguagem mais palpável. Né? É um desafio fazer isso. Se isso está bem feito, é que a gente vai ter que começar a ver agora. Né? Os materiais estão sendo distribuídos e espero que se usem e que a gente tenha alguma resposta, se está bom, se não está bom, se a linguagem está acessível ou não. O que a gente fez? A gente fez um desafio para a turma. Né? Vamos fazer uma discussão aqui. Né? Hume ou Berkeley? Quem tem razão? Né? Quem deles é cético? Qual deles deve ir para o inferno? Né? Qual deles merece o inferno? Hume ou Berkeley? Né? Realista ou idealista? Então, trouxemos da coleção dos pensadores um trecho do ensaio sobre o entendimento humano e da antologia um trecho sobre o ensaio sobre uma nova teoria da visão. Na época ainda não estava pronto a tradução dos 3 diálogos. Né?
Então a gente teve que usar as traduções aqui numa linguagem um pouco mais erudita, vamos dizer assim. O resultado foi interessante, porque além da leitura do texto clássico, a leitura estava atrelada a uma dinâmica que a gente elaborou de um júri simulado. Então a turma foi dividida em partes, uma parte defendia a posição Humeana e outra parte defendia a posição Berkeleyana. E fizemos um júri simulado, né? Algumas pessoas foram escolhidas para serem advogadas de defesa, testemunhas e tal, usando de alguns elementos textuais para, inclusive, chamar testemunhas. O cego, que o Berkeley trabalha, que o Berkeley trata, né, a questão do cego. Vamos chamar o cego, então, para ser testemunha aqui no caso, para testar se de fato a teoria de um ou de outro confere. Bom, obviamente que como tinha o júri simulado em vista, a leitura do texto ficou mais agradável, ficou mais arisca, ficou mais empolgante, né? Porque o aluno não estava só lendo um texto, ele estava lendo um texto com a intenção de teatralizar, né? Esse termo, acho que acertei, aquilo. Então, ele também passou a ser sujeito daquele texto, né? Então, não é uma leitura pela mera leitura, né? Não é uma leitura academicista do texto clássico. É uma leitura que prevê também a possibilidade de ele interagir e agir em cima do texto, recriar o texto, né? A experiência foi marcante. Essa turma continua sendo dos meus alunos, alguns à noite agora, e eles dizem: olha, professor, até agora, todas as aulas que você deu, aquela lá é aquela que ficou marcada, né? Aquela que ficou na memória. Aqui são algumas imagens dos alunos fazendo a leitura do caso das mulheres, né? As mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos. Curioso é que durante a leitura do texto, as mulheres se calavam, né? As mulheres se calavam. Eram os homens que falavam, eram os homens que participavam, os homens que opinavam. E as mulheres ficavam meio na mudez. E aí eu provoquei: ó, vocês estão reagindo exatamente contrário àquilo que ela está fazendo, né? Ela está falando, não parava de falar, aquela mulher, né? E falando coisas assim venenosas para a época, né? E nós estávamos diante de mulheres quietas, silenciosas. Então, o texto serve para questionar essa posição que as mulheres têm, ou pelo menos aquelas mulheres apresentaram ali na aula. Dos alunos no júri simulado. Aqui nós estávamos preparando ainda o júri simulado, né? As divisões de grupo, quem ia ficar com quem ia defender o quê. Né? Aí, como a gente estava recebendo a ajuda do pessoal do PIBID, né, os PIBIDianos estavam também coordenando essa tarefa. Um grupo dos PIBIDianos ficava com o pessoal do Hume, outro grupo ficava com o pessoal do Berkeley, para assessorar e ajudar a interpretar o texto, né? Trazendo argumentos, trazendo maiores informações, como coordenar o júri também. Porque fazer sozinho isso também é bem complicado. Nós tivemos que reunir os grupos em lugares separados para que os argumentos de um não fossem conhecidos pelos argumentos do outro, num primeiro momento, né? E aí, a sessão, que no início virou uma confusão, porque daí estava todo mundo nervoso, né? E, enfim, para trabalhar com um texto clássico, e aí eu vou encerrando, né, a apresentação, quais as dificuldades que eu encontro e que eu penso que sejam dificuldades comuns aí? Primeiro, a dificuldade de acesso ao material, né? É difícil ter material acessível, tirar xerox, recorte, os textos às vezes são longos demais. Isso é complicado dentro da dinâmica do dia a dia do professor. E além disso, a questão da linguagem, né? São textos, por exemplo, mesmo da antologia ou de outras fontes, a linguagem fica difícil, né? Ainda mais pelo contexto que a gente tem de pouca leitura, de prática de leitura, o acesso à linguagem é complicado, né? Mesmo nos cursos de
de faculdade, onde a gente trabalha, a linguagem se mostra difícil de entender. E, nesse sentido, mais uma vez eu reforço o trabalho das oficinas do PIBID para tentar abastecer esse mercado, vamos dizer assim, de textos curtos numa linguagem mais acessível. E também o trabalho da sede em relação à antologia. Os desafios. Para trabalhar com texto clássico em sala de aula, se o professor quiser colocar isso no rol do seu horizonte, vai ter que repensar o tempo de aula, né? Isso é difícil dentro da estrutura que a gente tem, né, industrial, de escola, mas é necessário a gente poder, com o passar do tempo, repensar o tempo de aula. Abdicar de dar conta do conteúdo, né? Acabou. Então, a gente precisa abdicar de dar conta do conteúdo e repensar os processos e critérios de avaliação. Nem todo mundo aprende ao mesmo tempo, nem todo mundo está ligado ao mesmo tempo. Como fazer isso? Como é que a gente avalia? Como é que a gente dá nota? Nós, de filosofia, me parece, temos um papel importante na escola como um todo, quando formos discutir exatamente esse critério de avaliação. E aí outros desafios que eu paro pela questão do tempo. Então essas foram as minhas duas experiências de leitura de texto clássico em sala de aula, que eu trago para vocês aí. Obrigado.